Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco. Bem-vindos a mais um episódio do podcast 80 anos do Arquivo Público, a memória de Pernambuco. Hoje estamos aqui com seu Sidney Rocha. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes. O meu nome é Sidney Rocha, eu sou escritor e sou o diretor do Arquivo Público de Pernambuco. A minha relação com o Arquivo Público é bastante antiga, mas nesses últimos 1 ano e meio, 2 anos, venho desempenhando a tentativa de criar uma política de gestão documental para o estado de Pernambuco. E o Arquivo Público é o agente principal dessa mudança. Considerando que tem muita gente que não conhece o Arquivo Público, como você descreveria o órgão e qual a sua principal função? O Arquivo Público é, por excelência, a casa do pesquisador, é, por excelência, a casa do historiador, a casa da genealogia e a casa da arquivologia, sobretudo. Além disso, a gente vem transformando o Arquivo Público de Pernambuco também na casa da educação, na casa do estudante, na casa da estudante, do professor e da professora do Estado. É natural que muitas pessoas não saibam da importância do Arquivo Público, mas o Arquivo Público tem, a partir do seu acervo, grande parte da história de Pernambuco a partir do século XVI, por exemplo, e se constitui em um dos maiores arquivos públicos estaduais da República Brasileira. Então, conhecer o Arquivo Público é, de certa forma, também garantir a perpetuação dessa história de Pernambuco e do Brasil. Como funciona esses arquivos de outros lugares que vocês também guardam? O Arquivo Público, ele participa e faz parte de uma grande rede de arquivos públicos estaduais. O Brasil tem esses arquivos públicos em seus estados. O Arquivo Público se notabiliza, sobretudo, por ter esse grande acervo da República Brasileira. Então, a memória é a memória brasileira, não é a memória pernambucana, não é a memória cearense, não é a memória alagoana. O Arquivo Público está à disposição da memória e da história brasileira. E, nesse sentido, a ideia de regional ou da regionalidade é algo secundário. O nosso interesse é por contar uma história, claro, a mais identitária possível, mas garantindo que o que se conta, o que se fala aqui é da história e da historiografia brasileira no geral. Como você vê a importância da conservação dos arquivos? O Arquivo Público é o agente principal da política de gestão de documentos. Muita gente que visita o Arquivo Público, ouve falar do Arquivo Público, imagina que este lugar é um gabinete de curiosidades, ou seja, aqui você vai encontrar documentos antigos, peças antigas, e não é somente isto. Embora o Arquivo Público se nutra deste passado, o Arquivo Público é um órgão vivo, é um órgão que aponta para o presente e para o futuro. As pessoas não sabem, por exemplo, que o Arquivo Público é responsável por toda a documentação administrativa do Estado de Pernambuco. Significa dizer que o arquivo se responsabiliza pela guarda e salvaguarda de documentos de pelo menos 80 instituições administrativas do Estado de Pernambuco. Isso envolve secretarias, autarquias, a própria Casa Civil, ou seja, toda a documentação que é gerada no âmbito da administração pública de Pernambuco faz parte do interesse da guarda e salvaguarda do Arquivo Público. Dessa forma, o que nós estamos fazendo atualmente é garantir a digitalização de documentos, garantir a digitalização de acervos, justamente para garantir também que essas informações, garantidas pela Lei da Transparência, garantidas pela Lei da Informação, possam ser úteis para as políticas públicas de comunicação do Estado. Então, nós estamos avançando com convênios assim, com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade Estadual de Pernambuco, com todos os órgãos, para garantir mesmo que essa história não se perca. Nós vivemos um mundo de documentação nato-digitais, explicando documentações que já nascem do mundo digital, e a nossa preocupação agora é com o futuro, para que nós possamos mesmo ter um aspecto garantida dessa história documental de Pernambuco. Isso só se faz se levar em conta que o Arquivo Público faz parte de uma política pública também de informação.
Como você avalia a importância do arquivo público hoje? Olha, o arquivo público não é a memória do governo. O arquivo público não é tão somente a memória do Estado. O arquivo público é a memória do pernambucano e da pernambucana, do cidadão. Uma política cidadã, portanto, de informação, essa que queremos e estamos incorporando ao arquivo público de Pernambuco, que nunca foi feita, dito isto, de ser posta como uma política pública de informação e de comunicação, requer alguns cuidados. Requer estar antenado com o mundo contemporâneo. O arquivo público não é somente um arquivo museu, é um arquivo que está aberto a novas tecnologias. Está aberto às tecnologias da inteligência artificial para poder garantir também indexações, para garantir tabelas de temporalidade, que são documentos bem específicos para uso mesmo dos pesquisadores e também para indexar tudo isso. São milhões de documentos, então essas digitalizações, tudo isso, a gente está preocupado neste momento em colocar o arquivo público de Pernambuco no mesmo patamar dos outros arquivos públicos estaduais. Claro que há grandes dificuldades. As dificuldades não são só do arquivo público de Pernambuco, mas de outros arquivos públicos municipais. E o que a gente faz, o que a gente vai buscar nesse caso, é garantir que esse fortalecimento dessa rede de arquivos também possa mostrar o arquivo de Pernambuco como um dos emblemáticos exemplos de resistência cultural de Pernambuco e do Brasil. Nesse ponto, nós estamos buscando que o Arquivo Público de Pernambuco se transforme em uma autarquia, ou seja, que ele não precise todo dia, toda hora do patrocínio ou, digamos, da liberação de verbas do governo. Nós estamos entrando com um projeto na Assembleia Legislativa para garantir que o Arquivo Público tenha um valor estipulado por ano para garantir as políticas públicas da informação e da comunicação. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Nos vemos no próximo episódio. Um apoio, Lei Paulo Gustavo de Pernambuco.